Olá, gente! A aula de hoje será sobre motilidade intestinal. Serão 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar a motilidade do intestino delgado e no próximo vídeo iremos falar sobre a motilidade do intestino grosso ou colo. Então, vamos iniciar a nossa aula falando da motilidade desse segmento do trato gastrointestinal. Vamos iniciar falando das funções motoras desempenhadas por esse segmento. A primeira, mistura do quimo com as secreções, principalmente no duodeno. É no duodeno que vai ser lançada as secreções pancreática e biliar. E essas secreções, elas precisam ser misturadas com esse quimo justamente para otimizar os processos de digestão. O próximo é a renovação do contato do quimo com a mucosa intestinal. Essa renovação também otimiza os processos digestivos, principalmente aí o absortivo, ok? O terceiro, propulsão do quimo no sentido cefalocaudal em direção ao cólon. E isso vai ocorrer mediante 2 processos. Nós vamos ter as peristalses curtas, que têm aí a função de propelir esse conteúdo de 10 a 12 centímetros de comprimento. E também temos o gradiente de pressão luminal decrescente no sentido cefalocaudal, que também vai contribuir no processo de propulsão do quimo, ok? Então, vamos seguir adiante, vamos falar da divisão dos movimentos. Então, nós vamos ter aqui as contrações de mistura, que, como foi falado anteriormente, vai garantir que esse quimo proveniente do estômago se misture com as secreções pancreática e biliar, bem como também as secreções que estão presentes no lumen intestinal e as secreções da borda e escova da mucosa intestinal. O outro tipo são as contrações propulsivas, peristalse. Como eu falei, é observado peristalses curtas, deslocando aí o conteúdo 10 a 12 centímetros. Vamos falar agora sobre cada uma delas, ok? A primeira, contrações de mistura, que são contrações de segmentação. As contrações de segmentação, elas podem ser definidas como contrações concêntricas, localizadas, espaçadas ao longo do intestino e com duração de fração de minuto. Como podemos observar na figura 1, nós temos movimentos de segmentação do intestino delgado que podem ocorrer regularmente espaçados, dando a forma de salsicha ao segmento do intestino delgado. Nós vamos ter isolados, como podemos observar aqui. Nós vamos ter irregularmente espaçados e regularmente pouco espaçados. Vamos para algumas características desse tipo de contração. A primeira, são geradas quando a porção do intestino delgado é distendido pelo quimo. Então, o desencadeamento dessas contrações de segmentação serão dadas mediante a distensão da parede do trato gastrointestinal, no tocante aí ao intestino delgado. Dividem o intestino em segmentos ovais, como podemos observar na figura. Envolve apenas 4 a 5 centímetros do delgado e logo em seguida que ocorreu essa contração, nós vamos ter o cessamento dessa contração e a origem de outro anel lá em regiões diferentes. Envolve apenas 4 a 5 centímetros do delgado. Então, em certos pontos ocorrem as contrações de mistura, ela se desfaz e em outros pontos acontece novamente esse tipo de movimento.
ocorrem a intervalos de 5 segundos. Esse é o tempo de ocorrência de cada contração de segmentação. São os principais movimentos de mistura e de renovação do quimo com a mucosa intestinal. E é interessante aqui de observar que esse tipo de contração, ela envolve a camada muscular. No entanto, entre aquelas camadas, né, como a gente estudou, a camada de músculo liso circular e a camada de músculo liso longitudinal, a camada que vai ser responsável pela geração dessas contrações são justamente a camada circular. Sim, então vamos recordar que essas contrações de segmentação, elas vão ser geradas pela contração do músculo liso circular, que está presente lá na túnica circular e que, quando estimulada, né, ocorre essa contração, fazendo com que esse segmento contraído reduza a sua espessura, ok? Frequência de contrações é determinada pelas frequências das ondas lentas da parede intestinal. Essas ondas lentas, elas fazem referência ao ritmo elétrico basal. Assim, nós vamos ter, por exemplo, no duodeno, 12 contrações por minuto. Já no ilho terminal, nós vamos ter 8 a 9 contrações por minuto. E se você me perguntar no jejum qual é a frequência de contrações, a gente tem aí de 11 a 10 contrações por minuto. Então, a tendência é que essas contrações, ao se distanciar do duodeno, vá reduzindo. E essa redução da contração, ela se faz necessária porque é para acontecer todos os processos, principalmente de absorção nas porções mais distais. A atropina é um fármaco que bloqueia temporariamente os receptores muscarínicos. Assim, lá no sistema nervoso entérico, nós vamos ter a atividade excitatória bloqueada por esse fármaco. E, consequentemente, as contrações de segmentação, elas vão ficar extremamente fracas. Vamos falar agora das contrações propulsivas, a peristalse. Definição: são movimentos curtos que impulsionam o quimo ao longo do intestino delgado, né? Chegando até a região do ilho terminal. Ali pode permanecer temporariamente até que um reflexo seja desencadeado, fazendo com que a válvula iliocecal relaxe ou diminua a sua tonicidade, fazendo com que esse conteúdo ileal migre para a região do seco. Vamos ver algumas características pertinentes ao peristaltismo. Ocorre em qualquer ponto do intestino delgado. A velocidade da onda peristáltica é de 0,5 a 2 cm por segundo, sendo mais rápidas no intestino proximal e mais lentas no intestino terminal, uma vez que é no intestino proximal que vai acontecer os processos de mistura e também de digestão, de desdobramento dos nutrientes parcialmente digeridos e, subsequentemente, absorção. A região do segmento do trato gastrointestinal, no caso aí do intestino delgado, que vão ser responsáveis pelos processos de absorção, são o duodeno e o jejum proximal. Mas isso não quer dizer que as demais regiões não realizam essa função. Ok? Realiza, mas a região principal de absorção é o duodeno e o jejum proximal. São movimentos fracos, como eu já falei previamente, que cessam depois de percorrer 3 a 5 centímetros, raramente 10 a 12. Mas isso não quer dizer que não ocorra. São necessárias 3 a 5 horas para que ocorra a passagem do quimo do piloro
até a válvula iliocecal. Vamos falar agora do controle do peristaltismo, tanto por sinais nervosos quanto por sinais hormonais. Nesse momento, a gente vai focar no controle promovido pelos sinais nervosos, por meio de reflexos que são deflagrados. O primeiro, reflexo peristáltico. O intestino ele vai se contrair mediante a presença de quimo no seu lume, como a gente falou na nossa primeira aula que tratou dos princípios gerais da motilidade. Então, a presença desse lume provoca a distensão e esse estiramento acaba sendo o sinal enviado para o sistema nervoso entérico e aí a resposta acaba acontecendo por meio da formação de um anel contrátil. Lembrem-se que nós temos nesse reflexo apenas a participação do sistema nervoso entérico. É um reflexo curto. Reflexo intestino-intestinal. Consiste na distensão extensa de uma região do intestino. Trata-se de um reflexo de largo alcance e que vai envolver aí ambos os sistemas, tanto o entérico quanto o autônomo. O reflexo gastroentérico, ele vai aumentar a motilidade do íleo em resposta à elevação da motilidade e secreção gástrica. Também é um reflexo longo, aonde nós vamos ter a geração do estímulo no estômago e o reflexo sendo dado, ou seja, a resposta sendo enviada para a região do íleo, fazendo com que ocorra essa motilidade, o aumento desse peristaltismo, favorecendo a abertura ou a redução do tônus da válvula iliocecal. Os hormônios, vamos lá. Nós temos aqueles que vão intensificar a motilidade intestinal, e aqui nós temos a gastrina, a colicistocinina, a insulina, a motilina e a serotonina. Dentre estes hormônios, os que são gastrointestinais, como a gente já estudou, são gastrina, colicistocinina e motilina. Com relação aos hormônios que vão inibir a motilidade intestinal, nós temos a secretina e o glucagon. Pois bem, fazendo aí uma revisão. Então, o peristaltismo ele vai ser provocado com a entrada do quimo no intestino, que vai distender a sua parede, provocando aí o sinal de estiramento, que é encaminhado até o sistema nervoso entérico, até o plexo mioentérico, onde a resposta vai ser a formação de um anel contrátil. Ok? Bem, e como podemos observar, ele se distribui ao longo do trato gastrointestinal. A entrada de mais quimo vai favorecer a intensificação do peristaltismo. E o quimo fica retido na região da válvula ileal por várias horas até a próxima refeição, onde vai ser deflagrado o reflexo iliocecal. E com isso, o esfíncter iliocecal ele vai reduzir o seu tônus, fazendo com que esse conteúdo ileal passe para a região do seco, o qual pertence ao intestino grosso. Efeitos propulsivos dos movimentos de segmentação. Se observarmos bem, tanto as contrações de mistura quanto as contrações propulsivas, em termos gerais, trata-se de uma distinção artificial. Né? Se observarmos bem, tanto a mistura vai promover a peristalse, ou seja, vai encaminhar o conteúdo adiante, como também a peristalse vai promover a mistura do conteúdo, quando ocorre a formação desse anel contrátil. Assim, temos algumas informações sobre esse efeito propulsivo dos movimentos de segmentação. Individualmente duram apenas alguns segundos, permitem, em geral, o percurso de mais ou menos 1 centímetro do alimento na direção anal
e não há grandes diferenças com o movimento peristáltico. O surto peristáltico é um evento que consiste na intensificação da peristalse. Essa peristalse ela se intensifica, ela fica rápida e ela vai ser ocasionada por irritação da mucosa intestinal, que pode acontecer mediante a ingestão de algum componente do alimento que ocasione isso, até mesmo a ingestão de alimento contaminado por algum agente biológico. É desencadeado por reflexos nervosos que envolvem o sistema nervoso autônomo e tronco cerebral e também por reflexos do plexo mioentérico da parede do trato gastrointestinal. Varrem os conteúdos do intestino delgado para o colo em poucos minutos. Essa é a função, é de fazer essa limpeza, fazendo com que esse agente irritativo ele seja lançado adiante, ele possa ser, no fim das contas, eliminado do organismo por meio de evacuações, de defecações, que muitas vezes ela é liquefeita. Movimentos causados pela muscular da mucosa e por fibras musculares das vilosidades. Bem, a muscular da mucosa, como a gente estudou, ela vai estar localizada na túnica mucosa. E ela vai ser responsável por promover certos movimentos que vão bombear, a gente vai ver mais adiante, que vão bombear o lactífero central, certo? Fazendo com que o conteúdo, no caso, os nutrientes lipídicos, seja lançado no sistema linfático com certa velocidade. Então, assim, a muscular da mucosa ela pode provocar pregas curtas na mucosa intestinal que vão aumentar a área da superfície e auxiliar nos processos absortivos e contrações e relaxamentos das vilosidades, contribuindo aí para que os linfáticos, né, no lácteo central, ele seja massageado e com isso bombeado a linfa para os segmentos mais distais do sistema linfático, ok? Então, essas são as funções que são desencadeadas: formação de pregas e contração e relaxamento das vilosidades. São desencadeados por reflexos nervosos locais, ou seja, nós temos aí a participação do plexo submucoso em resposta à presença do quimo. E aqui uma observação é que a estimulação, a intensificação desses movimentos vai ser desencadeada pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então, a norepinefrina ela vai intensificar essa motilidade, ou seja, vai promover o aumento dessas contrações e relaxamentos das vilosidades, vai promover a formação dessas pregas na mucosa intestinal e também alguns autores colocam a motilina como responsável por essa contração e relaxamento das vilosidades, massageando, como eu falei, os lactíferos centrais, fazendo com que ocorra o bombeamento da linfa e, como a gente sabe, a linfa é importante porque vai absorver aqueles nutrientes lipídicos, principalmente os de cadeia, os quilomicrons, né? Que vão concentrar aí os produtos da digestão dos lipídios. A válvula iliocecal ou papila iliocecal. Vamos para algumas informações sobre essa estrutura. Trata-se de uma estrutura que se projeta para o lumen do seco, como podemos observar aqui na figura. É fechada quando a pressão do seco empurra o conteúdo contra a abertura da válvula. Então, a tendência é quando ocorre um aumento da pressão na região secal, consequentemente, nós vamos ter o fechamento
dessa estrutura. Então, o conteúdo secal não tem como refluir para a região do ilho. É uma medida, é um mecanismo protetivo. Há acima da válvula ilho-secal o esfíncter ilho-secal, o qual fica contraído e retarda o esvaziamento do quimo. Esse esfíncter ilho-secal nada mais é do que o espessamento da camada de músculo liso circular, ok? Contribuindo aí para a eficiência desse sistema de proteção. Se observarmos a válvula ilho-secal mais o esfíncter ilho-secal, vão garantir que o conteúdo do seco não passe para o ilho. Então, é uma medida protetiva. Já visto que a região do ilho é uma região em que é uma região, vamos dizer assim, estéril, certo? E levando não só esse conteúdo para o ilho, mas também o conteúdo fecal para o ilho, mas também bactérias, né? Então, é uma medida de proteção mesmo. Resiste a uma pressão reversa de 50 a 60 centímetros de água. Essa é a pressão que é gerada mediante a presença de conteúdo secal neste ambiente. Esvazia diariamente 1.500 a 2.000 ml de quimo. No entanto, o conteúdo que vai ser eliminado sob a forma de fezes será apenas de cerca de 100, 150, 200 ml. O restante vai ser absorvido pelo intestino grosso, beleza? Então vamos lá. Funções da válvula ilho-secal ou papila ilho-secal. Então já foi falado previamente sobre essa função. Evita o refluxo do conteúdo fecal do colo para o intestino delgado, evitando que bactérias que estão presentes nesse conteúdo acabem migrando para essa região, evitando também que esse ambiente que vamos dizer assim, estéril, né, seja contaminado com esse conteúdo fecal. Outra função, prolongar a permanência do quimo no ilho e assim facilitar o processo de absorção. Controle por feedback do esfíncter ilho-secal. Os reflexos que vão controlar o esfíncter ilho-secal, a contração do esfíncter ilho-secal e a intensidade do peristaltismo no ilho terminal serão gerados no seco, ok? E o sistema nervoso mioentérico, sobretudo aí o plexo, né? Principalmente o plexo mioentérico, e os nervos autônomos extrínsecos, pertencentes aí aos glândulos simpáticos pré-vertebrais, vão ser responsáveis pela geração dessa resposta, ok? Então, aqui na figura 2, nós temos o esvaziamento da válvula ilho-secal, onde nós temos as seguintes informações. A pressão e irritação química relaxam o esfíncter e excitam o peristaltismo, e com isso a gente tem o conteúdo sendo lançado para a região mais distal, ou seja, para o seco, e a fluidez do conteúdo ela vai ser promotora do esvaziamento, isso na região do ilho. Quando eu vou partir para a região do seco, a pressão ou irritação dessa região vai inibir o peristaltismo do ilho e vai excitar o esfíncter. Então, o esfíncter ele vai ficar mais tônico, evitando que o conteúdo dessa região, da região secal, migre, flua para a região do ilho. Um exemplo disso é o que acontece quando o apêndice inflama. Então, é deflagrado o reflexo, e aí nós vamos observar que o esfíncter ilho-secal ele se torna extremamente tônico, e na região ilhal nós vamos ter a inibição do peristaltismo, uma medida protetiva. Então, nesse slide, nós observamos que
a distensão e irritação do seco vão intensificar a contração do esfíncter e vão inibir o peristaltismo ileal terminal, fazendo com que ocorra o retardamento do esvaziamento do íleo para a região do seco. Bom, gente, eu vou só acrescentar uma informação. Vimos na aula passada que o complexo mioelétrico motor ele é deflagrado lá no estômago e esse tipo de movimento ele se propaga também no intestino delgado. Lembrando que eu estou falando do complexo mioelétrico motor que acontece nos períodos interdigestivos, ok? Então, quando o indivíduo ele não está se alimentando, a motilidade vai ser gerada por esse complexo mioelétrico motor, certo? E fazendo com que ocorra a varredura de todo o conteúdo que porventura ficou no trajeto desse trato gastrointestinal. Então, esse complexo ele vai ser gerado lá no estômago e vai se propagar por todo o segmento do intestino delgado. Lembrando que a motilina possivelmente tem um papel importante na geração desse complexo, certo? Então, só é uma informação extra aí. Então, a gente conclui aqui essa primeira etapa. O áudio não está bom e também, como eu estou trabalhando com um computador velho, vocês estão percebendo que tem aí alguns barulhos. É por conta do processamento aqui feito pela máquina. Tá certo? Então, a gente fica por aqui e vamos para a próxima parte, na segunda parte da nossa aula.